Então, conforme combinado, eu voltei aqui para a terceira e última parte dessa história sobre a prisão dos empresários ligados ao MBL, e nesse vídeo eu vou falar sobre a figura mais emblemática de toda essa história, que é o Luciano Ayan. Eu vou mostrar para vocês como o Luciano Ayan está por trás de toda essa história, essa narrativa de gabinete do ódio, de fake news, de todas essas buscas e apreensões e até prisões que aconteceram de maneira ilegal nesses inquéritos cabulosos aí do STF. E vou traçar uma linha desde lá da história do Felipe Moura, dos blogueiros de crachá, passando por alguns youtubers aí que estão dizendo que nunca conheceram o Luciano Ayan, que não sabem de nada disso, mas que tem alguns detalhes bem suspeitos. Vou falar também do Frota, da Joyce, e vou provar aqui para vocês como foi o Luciano Ayan, esse que foi preso ontem, que embasou toda a narrativa que a gente está vendo para censurar e derrubar os apoiadores de Bolsonaro e até o próprio presidente. Então, se você perdeu os outros dois vídeos, eu vou deixar linkado aqui no final, não se preocupa. Eu só quero pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilharem, que é para essas informações chegarem a mais pessoas. E lembra também de verificar se ainda está inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Aqui tem a fotinho de algumas das figuras que a gente vai falar. Vocês estão vendo aí o Luciano Ayan lá no MBL, com o Mamãe Falei. Ele já é muito conhecido lá no meio do pessoal do Bumbum Preso, agora é Bumbum Preso, né? A gente tem a Porca de Troia, o Alexandre Frota, o Santos Cruz, sim, até o Santos Cruz usou as informações que o Luciano Ayan fez naquele dossiezinho dele e que serviu para embasar essas últimas aí medidas meio arbitrárias do Xande Cabeça de Piroca de Moraes. Pois bem, vamos lá. Vou começar com um tweet do próprio Luciano Ayan confessando ali. Olha só, o tweet é de setembro do ano passado. Pessoal, foi feito um relatório de 90 perfis que fizeram um ataque por aqui, mas as informações são tão boas e as alegações de espontaneidade vão por água abaixo que publicar agora daria vantagem tática para os usuários da estratégia. Depois de revisões, sairá em novembro. E logo depois disso, em outubro ainda, saiu a matéria aquela da revista Cruzoé, dos blogueiros de crachá, que teve também ali a participação do Ayan, entre outras pessoas, e que foi feita pelo Chilique Moça Brasil, e o resultado vocês estão vendo aí no tweet do Eduardo Bolsonaro, né? Desdobramento da matéria bombástica de Chilique Moça Brasil. O Rui Falcão do PT usou essa matéria para convocar o Felipe G. Martins, para a CPMI dos memes, essa CPMI das fake news. Logo depois disso, em dezembro de 2019, o Alexandre Frota entrega um dossiê de memes que é tido lá como um documento muito sério, um estudo muito embasado. E aqui tá o próprio Luciano Ayan postando essa imagem que vocês estão vendo, que é exatamente igual à imagem de baixo que foi retirada desses documentos que o Alexandre Frota entregou na CPMI dos memes, provando aqui tudo igual, as mesmas fotos, o mesmo layout, que foi sim tudo feito por Luciano Ayan. E agora eu vou mostrar para vocês a participação do Santos Cruz na CPMI das fake news e como ele usou as informações do Luciano Ayan, embora ele tenha negado, porque a Carol Detone perguntou para ele e ele disse que não conhecia, que não sabia quem era. Será que ele foi enganado? Será que entregaram esse dossiê sem dizer quem é que elaborou? Ou será que o Santos Cruz mentiu na CPMI das fake news? Eu vou projetar daqui a pouco aí mais ou menos como é que funciona. Em qualquer grupo radical, como é que funciona o sistema. Coloca aí para mim, por favor, pendrive número 2.
Isso aqui isso aqui, se vocês identificarem alguém com a... Se vocês identificarem alguém durante o que eu vou expor, é da imaginação dos senhores e das senhoras. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu vou dizer só como é que as coisas se comportam, seja na área da política, seja na área do meio ambiente, seja dá para aplicar essa metodologia, né? Tem mais ou menos ali o comportamento de seita, né? É um comportamento sectário. Isso aí que a gente está conversando é um comportamento sectário. A invenção de temas artificiais, aonde eu faço esses hashtags, onde eu por exemplo, eu pego uma entrevista de uma personalidade qualquer, de um político, de uma pessoa qualquer, e eu seleciono um pedacinho, e aí eu pego aquele pedacinho e faço daquilo ali um escândalo. Perfis falsos, né? Posso utilizar perfis falsos, personagens, eu sou o pavão das não sei das quantas, eu sou a Rainha Elizabeth, eu sou... Aí vai, né? Então é livre a imaginação. A mídia, que não é a mídia profissional, é uma mídia alternativa que nós temos hoje, que é o Twitter, o YouTube, o Facebook, tudo isso daí. O Twitter, ele é muito importante, porque do Twitter eu posso chamar a atenção para o sujeito pegar o link do YouTube, ou pegar o link do Instagram, etc. Né? E o linchamento virtual que acaba nesse contexto todo aí. Pode passar o próximo slide. Então, o que acontece com o comportamento sectário? O comportamento sectário é o comportamento de seita. Aí cada um identifica como quiser. Tá, e com relação àqueles outros slides que estão aqui disponibilizados para a gente, onde o senhor traz aqui um ponto de vista teórico, uma espécie de explicação, que o senhor falou que estudou sobre o que está acontecendo e tal, né? Eu gostaria de saber quais são as fontes desses estudos que o senhor trouxe desses slides. Isso aí tem uma Pode citar as fontes específicas? Depois eu posso lhe dizer. Mas assim, de cabeça, algumas pessoas que tenham sido base para isso, alguns estudos? O senhor tem de cabeça? Isso aí, algumas coisas ali eu adaptei da minha observação, né? Mas aquilo ali é estudo que outras pessoas fizeram, também de uma literatura... Pode citar alguma dessas pessoas ou não? Não, amigos meus. Né? O senhor conhece Luciano Ayan? Quem? Luciano Ayan. Não. Não? Só para saber se teria sido a fonte dele, por acaso. Não. Que é uma pessoa que está fazendo essas relações, essa criação de narrativa. Não, mas isso aí é um modelo que não é só para os casos que aconteceu comigo. Isso aí é um modelo que serve também, como falou lá o deputado, que aconteceu anteriormente. Não? O senhor conhece... Por acaso, o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso? Quem? Carlos Augusto. Se por acaso o material que o senhor trouxe veio de origem dessa pessoa? Não. Moraes? Carlos Augusto de Moraes Afonso. Não. Depois da participação do Santos Cruz, a gente teve aquela participação do Alan dos Santos, do Terça Livre, e essa deputada petista, a Luiziane, usou também ipsis literis o relatório do Luciano Ayan, conforme vocês vão ver na imagem agora. E é nisso que eu pergunto o seguinte para o senhor. Foi dito aqui, quando o deputado Alexandre Frota, que pode ter sido induzido ao erro, apresentou uma fala do senhor Olavo de Carvalho, que é nesse perfil Olavo opressor, que não é o perfil oficial. Foi aqui, um monte de gente caiu aqui em cima dele, reclamando e falando, etc e tal. No entanto, pelas informações que nós recebemos aqui, o senhor Alan dos Santos tem reproduzido vários momentos o Olavo opressor. Por exemplo, Olavo de Carvalho, Olavo opressor, que sabe que não é a página oficial, diz o seguinte: o Lobostinha quer me ver na CPMI das fake news? Será que ele imagina mesmo que a putada congressista é louca o bastante para me dar esse megafone? Ou ainda, continua... Repito, unidade da direita é apoiar o Bolsonaro, o resto é carreirismo político. Eu gostaria de perguntar, o senhor acha, já que o Olavo opressor não é o perfil oficial de Olavo e foi tão condenado aqui, no caso do deputado Alexandre Frota, por que o senhor, gostaria de saber, por que o senhor reproduz o Olavo opressor? É porque o senhor detém o domínio desse perfil?
Você reconhece que a empresa Canal TI Produção de Vídeos, TL Produção de Vídeos e Cursos Limitada é de sua propriedade? Absolutamente, foi assim que eu assinei no dia que eu coloquei. É sério, porque o e-mail aparece joão@jbbpar.com. O quadro vou finalizar. Sim. O quadro societário compreende Alan Lopes dos Santos, Ítalo Lorenzo Neto, Paulo Henrique Gonçalves de Araújo. Eu gostaria de saber quem é o senhor Paulo Henrique Gonçalves de Araújo. Esse João refere-se a quem? A um voluntário que estava fazendo o cadastro pra gente, porque eu não sabia como fazer o processo. Entramos no site da JBBPAR, encontramos várias empresas no portfólio. V2V, Girafas, Delivery Pay, Argus Control, Win, Clube da Entrega, etc. Mas não encontramos o Terça Livre TV. Que relação, afinal de contas, se tem da jbbpar.com, que inclusive aparece o e-mail do responsável que não sabia digitar e digitou? Que relação é essa, já que não aparece, no caso, a empresa de Vossa Excelência, Terça Livre TV, no hall do site da JBBPAR? Claro que não poderia faltar a nossa querida porca de Troia, que já teve aí um tempo atrás, eu fiz o vídeo mostrando que ela, na verdade, tinha o seu chiqueiro do ódio ali, né? Mandava o pessoal fazer ataques na internet, fazer perfil falso. E olha só esse trechinho da participação dela na CPMI dos memes. Né? Frota pediu para falando que são os ataques que tiveram como conteúdo. Tá. Aqui o... Deixa eu dar vamos deixar a deputada concluir. Pois Vossas Excelências terão tempo suficiente para fazer as perguntas. Vamos lá. Aqui tem um levantamento, tá, dos ataques virtuais com o Mourão. Ó. Vice-presidente da República. Né? Tá aqui. E saiu uma matéria lá no Diário do Cu do Mundo que diz o seguinte: Gabinete do Ódio, o que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce na CPI? No dia 5 de dezembro, a deputada federal Joyce Hasselmann prestou depoimento na CPMI das fake news, em que fez acusações graves contra os 2 filhos do Jair Bolsonaro. Lembrando que ela adiou, disse que estavam preparando a documentação. Aí, quando o Eduardo Bolsonaro viajou, ela foi na CPMI das fake news, falou um monte de coisa. E olha só esse outro trechinho. No dia 15 de novembro, em entrevista ao DCM, o blogueiro de direita, Luciano Ayan, enviou um estudo chamado Redes Antissociais. Ayan estava naqueles dias rastreando a atividade de bots, fakes e perfis que atacaram o Verdivaldo após a agressão física que ele sofreu quando deu aquela treta lá na Jovem Pan entre o Augusto Nunes e o Verdivaldo. Embora Luciano Ayan não tenha conversado diretamente com Joyce, ele mesmo afirma que suas pesquisas estão servindo de base para a defesa de algumas pessoas da CPMI, que eu já mostrei aqui para vocês. E no início, quando saía essas listas, olha só que interessante, ali na parte do YouTube, tava lá o Nando Moura, eu tava em todas as listas, né, mas tudo bem, o Nando Moura, tava ali o MC Burrox, e depois, magicamente, o nome dessas pessoas sumia. Elas paravam de apoiar o Bolsonaro e simplesmente o nome delas era retirado da CPMI, das fake news. Que coisa interessante, né? E aqui, né, está a mesmicíssima postagem de Luciano Ayan e do Nando Moura, que diz que não conhece, que não sabe, mas estava compartilhando o conteúdo produzido pelo Luciano Ayan. No mínimo, é curioso. E isso não aconteceu uma vez só. Eu peguei um exemplo aqui só para ilustrar, não vou mostrar todos para o vídeo não ficar grande, mas tá claro aí, vocês estão vendo que é exatamente a mesma postagem e que esse conteúdo foi produzido pelo Ayan e compartilhado pelo Nando Moura. E aqui tá o Luciano Ayan, ele confessando, né, falando que essa lista foi sim feita por
alguns bolsolavistas esperneiam por causa de nomes de uma lista colaborativa de 90 sem nomes, cujos padrões são observados. Nem foram acusados de nada. Dizem, ai, estão perseguindo o Galvão. Eu já apareci em lista de isentosfera e não fiquei de choradeira. Deixem de chorar. Então, né? Aqui vocês estão vendo o Luciano Ayan com o presidente da CPMI das fake news e com a relatora dessa CPMI. Que imparcialidade tem essas duas pessoas que participam de eventos aí com o cara que está produzindo todo o material de embasamento, de acusação aos apoiadores de Bolsonaro, porque a gente viu que no início da CPMI eles disseram que iam investigar uma coisa e tomou outro rumo e no fim era investigação de quem apoiava o Bolsonaro. E teve um requerimento, olha aí, um requerimento pedindo que convocassem o Luciano Ayan. Esse requerimento foi entregue para a Lídice da Mata, mas adivinha, ela não convocou. Que coisa, né? Que curiosidade, que coisa estranha. E agora eu vou mostrar para vocês o Alexandre Frota recomendando o Ayan como uma fonte assim maravilhosa de informação. Agora eu peço sim que o povo brasileiro deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouçam mais Lobão, o Vila, o Luciano Ayan, a Madalene e tantos outros que estão aí, inclusive o Bugalho. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, essa casa, deputados e deputadas, vem sofrendo aí diariamente ataques, né, assassinatos de reputação, ataques virtuais, né, extremamente covardes. E o Luciano Ayan, ele escreveu com muita propriedade que a parte da direita que tem reagido aos linchamentos merecem aplausos. É preciso de coragem para superar a lógica mestre-escravo. Se libertar não é fácil, mas depois de liberto é difícil aceitar os grilhões de volta. Parabéns, Luciano Ayan. E um tempo atrás eu até cheguei a comentar em vídeo, olha só, Frota deixa CPMI das fake news. O deputado federal Alexandre Frota não é mais integrante da CPMI das fake news. A comissão, presidida pelo Ângelo Coronel, está parada em razão da pandemia de Covid-19. E o Frota disse ao antagonista que deixou a equipe com todo o material com dossiês investigativos. Esse que foi o Ayan que produziu. Será que o Frota já estava pressentindo ou será que ele tinha alguma informação de que ia dar problema, tentou tirar o corpo? O que vocês acham? Conta pra mim aqui nos comentários. E aqui está a ligação de Ayan com o MBL. Já teve as fotos que eu mostrei para vocês no início e aqui eu tenho duas matérias. Olha só, uma que eu mostrei, acho que foi no primeiro vídeo, né? Dono de página de fake news sobre Marielle é sócio de dirigente do MBL. E a outra é essa daqui. Ex-colaboradores afirmam que MBL orientava ataques na internet. O grupo nega. E adiante o texto diz: ele diz que o Jornalivre foi criado e era comandado pelo consultor de tecnologia Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido pelo pseudônimo Luciano Ayan, que também mantinha o blog Ceticismo Político. Segundo Roger, Ayan atuava como intermediário entre o MBL e o Jornalivre. Quando o MBL tretava com alguém, por exemplo, o deputado federal Rodrigo Maia, até o nome do nhonho tá na história, o Ayan chegava com a ordem do dia. Naquele dia, ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia, e não precisava ser nada comprovado. Aí passava algum tempo, às vezes eram dias ou apenas horas, e o MBL fazia as pazes com o nhonho. Então, ele pedia para cessar os ataques, afirma ao UOL o editor do Jornalivre. Que momento, hein? Movimento Queda Livre. E a gente termina essa história com os inquéritos do STF e que foram embasados pelos depoimentos na CPMI da Joyce e do Frota, que foram embasados pelo Luciano Ayan, que tem sim ligação com o MBL. Olha só, Alexandre de Moraes
prorroga por mais 6 meses inquérito que apura ameaças a ministros do STF. Prazo para investigação terminaria em janeiro agora. Além da prorrogação, o ministro determinou coleta de provas a partir dos depoimentos de quem? Da Porca de Troia e do Fruta. Olha só, outra matéria. Inquérito das fake news de volta ao foco do STF. Moraes cita ainda laudos periciais da Polícia Federal que apontam a coordenação de postagens entre ao menos 11 perfis no Twitter. O ministro menciona ainda os depoimentos de diversos parlamentares, entre eles o Fruta e a Porca de Troia, que acusaram a existência do esquema em depoimento na comissão lá mista parlamentar de inquérito dos memes, a CPMI dos memes, essa mesmo. E o grande desfecho dessa história foi ontem, quando a polícia acha maços de R$100, vocês estão vendo aí as fotinhos, cocaína e maconha com empresários ligados ao MBL. E ali embaixo, empresários ligados ao MBL são presos em investigações de lavagem de dinheiro em São Paulo, diz Ministério Público. Movimento nega a relação com detidos e aí ali nós temos o Ayan sendo levado pela polícia. Agora eu quero saber se vai continuar tendo essa CPMI com um presidente, uma relatora que tem ali participação em eventos com Luciano Ayan, que foi preso e que foi ele que fez os relatórios. Depois de todo esse vazamento lá do Chiqueiro do Ódio, da Pepa, que mandava criar perfis falsos, que coagia e que usava assessores parlamentares para ficar fazendo esse tipo de coisa na internet. E eu quero saber por que ninguém investiga. Por que Lídice da Mata e Ângelo Coronel continuam à frente da CPMI das fake news e também Ângelo Coronel apresentando aquele PL 2630? Isso daqui é muito grave, é a sua liberdade de expressão e tá todo mundo juntinho ali, MBL, Luciano Ayan, Frota, Joyce, Alexandre de Moraes, todos querendo calar as pessoas que são conservadoras e que publicam as suas opiniões na internet. Eles querem derrubar Bolsonaro e instituir aí uma ditadura esquerdista. E agora tudo ficou muito claro, porque a máscara não fica para sempre colada no rosto. Uma hora ela cai, né? Derrete MBL.